Esse é o ventilador HT70 Plus, um ventilador da marca Newport, comercializado pela Medtronic, disponível para ventilação invasiva e não invasiva, para pacientes em caso de emergência, pode ser utilizado no PS, pode ser utilizado no transporte e também para pacientes crônicos. É um ventilador que ventila pacientes com ramo único e válvula expiratória proximal ao paciente, com a possibilidade de uso de um sensor de fluxo, que é opcional, portátil e versátil. Na parte de trás, nós temos a conexão para a entrada do carregador da bateria. Então, ele pode funcionar na energia. As entradas para testes de manutenção, o liga e desliga do ventilador e aqui a opção de retirar a bateria para fazer a troca desta em caso de transporte. Então, essa bateria tem duração de 10 horas e o ventilador conta com uma bateria interna de 30 minutos. Portanto, o ventilador não para de ventilar enquanto a bateria precisa ser trocada, caso exista alguma outra disponível. O HT70 possui micropistão dual. Isso significa que ele não precisa de ar comprimido ou oxigênio para o seu funcionamento. O ventilador é capaz de funcionar a 21% com utilizando o ar ambiente, sem a necessidade de um fornecimento de oxigênio para o seu funcionamento. Obviamente, o paciente em emergência muitas vezes precisa de oxigênio a 100% ou numa fração inspirada maior. E para isso, podemos colocar um oxigênio suplementar de duas formas. Ou por meio do concentrador de oxigênio de baixo fluxo. Neste caso, o concentrador é conectado na lateral do ventilador e colocado uma extensão de oxigênio no fluxômetro. Ou pode ser usado um blender pneumático de alta pressão. Esse blender também pode ser conectado na lateral do ventilador e uma fração inspirada de oxigênio pode ser ajustada, selecionando de 21% até 100% de fração inspirada de oxigênio. Esse blender pode ser conectado nos cilindros ou na rede canalizada do hospital. Portanto, em caso de ventilação com HT70, nós vamos precisar, para o funcionamento do ventilador, apenas o filtro e o circuito. No caso de um suplemento adicional de oxigênio, recomenda-se a utilização do blender, se esse paciente precisar de uma fração inspirada de O2 até 100%. Se for um paciente mais crônico, que necessitar apenas de pouco oxigênio, baixo fluxo pode ser oferecido por meio do concentrador. Para o funcionamento do HT70, nós vamos precisar de um circuito de ramo único. Então, esse é um modelo de circuito em J, onde temos um ramo único para inspiração e a válvula exalatória, ela sai nessa parte em J do circuito, um pouco afastada do paciente. Existem circuitos onde a válvula exalatória ela fica no próprio ramo inspiratório. Esse circuito também pode ser utilizado. Lembrando que para o funcionamento ele precisa de uma linha de pressão e de uma linha de válvula. Para a utilização do HT70, nós vamos necessitar de um filtro mecânico, barreira, que é sempre recomendado em qualquer equipamento, e um circuito de ramo único, tendo a linha de pressão conectada na parte superior e as linhas de válvula conectada na parte inferior. O ramo único do circuito é conectado no filtro. E assim está montado o equipamento pronto para uso. Esse ventilador pode ser utilizado com um HME no Y, proximal ao paciente para umidificação do ar, ou com uma jarra de umidificação ativa, com um sistema de umidificação ativo. Um acessório opcional do HT70 Plus
é o sensor de fluxo proximal. Então, para o funcionamento do ventilador, não há necessidade desse acessório. Mas caso vocês queiram leitura de volume corrente exalado, fluxo exalado e os gráficos respectivos, um sensor de fluxo pode ser colocado no Y. Esse sensor também habilita a sensibilidade a fluxo.